Muito bem, nesse clima gostoso aqui, ó, do Bendita Hora, nesse formato que todo mundo está comentando aí fora, está amando aqui essa nova maneira de trabalharmos as notícias, aqui pela Rede Vida, num Bendita Hora. Bendita Hora está fazendo um grande sucesso, a gente já estava assim bem confiante nisso aí. Muito bem, gente, muito boa tarde para você, mais um Bendita Hora iniciando, agora às 15 horas... E nós temos assuntos maravilhosos hoje, hein? Com convidados, ó, convidados assim, escolhidos a dedo, tá? Pelo padre, junto com a produção aqui, é só gente boa, meu, só, e a gente aprende muito com eles, hein? Mas antes do padre apresentá-los, vamos juntos, vamos nos colocar nele, naquele que é o tudo da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Maria, nossa mãe, ó Imaculada, passe à frente, mãe, desse dia, dessa hora que estamos reunidos no teu Filho também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, olha, eu quero sua participação aqui. O padre pede, né? Participa conosco através do chat do YouTube. Acesse lá, youtube.com/@benditahora, tudo junto, tá? Ou entrando no YouTube, você coloca aí @benditahora e participa através do chat dando sua opinião. É isso mesmo. Queremos saber a sua opinião, porque é muito importante. Opinião da igreja, opinião do povo, é isso aí. Quero apresentar agora para vocês aqui essa nata da boa inteligência no Brasil e no mundo, tá? Começando aqui à minha direita, ela, a minha querida Patinha Bordô. Patinha Diniz. Olha lá, corre. Boa tarde. Ai, que bom, está acertando, né? Agora aprenderam umas caixinhas, né? Cabelo. Chega correndo às vezes, né? Eu falei Bordô, mas você falou que essa Bordô, é Marsala, padrezinho, Marsala. Eu não gosto de ser nome Marsala. Ah, é bonito também. Eu preferia Bordô, que tinha aqueles fusquinhas cor Bordô. Oh. E essa tá bonita, então bonita. Tá bom, se comparado a um Fusca, tá bom. Não, mas um Deus Fusca abençoe você, Patinha. Amém, padrezinho. É bom estar aqui nessa mesa, hoje eu tô um pouco nervosa. Radialista, Gente, produtora, comunicadora com o padre aqui. Na Rádio 9 de Julho. Na Rádio 9 de Julho. E aqui ao lado da Patinha, à minha direita ainda, ele que é maravilhoso, o Antônio Siqueira, mestre em tecnologia ambiental, tá? Mais uma vez ele está aqui, brother do padre, muito inteligente. Antônio, Deus abençoe você. Obrigado, padre, seja bem. Eu agradeço muito o convite novamente. Estou aqui à disposição como instrumento de Deus, né? Como instrumento de Deus. Que maravilha, maravilhoso. Então eu já vou passando a bola por outro lado aqui, ó. Vamos começar com começou com o Man, vamos voltar com o Man de novo. Ele que também é conferencista e consultor de organizacional. Olha isso aí. Ele, mais uma vez com o padre aqui, meu querido César Romão. Tá aqui, ó. César, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Padre Mar. Prazer imenso estar aqui. E olha aqui o livro que ele já trouxe pro padre aqui, a gente, ó. Tá vendo? Um homem e seus discípulos. Tô doido para ler aqui, ó. Doido. Mais uma obra-prima desse grande homem, super inteligente, nosso querido César Romão. Seja bem-vindo, viu, César? Muito obrigado. Prazer imenso.
Tamo junto. E viva o Palmeiras sempre, tá? Viva o Palmeiras. Malu Habib, nossa querida comunicadora. Malu, boa tarde, minha linda. Tudo bem? Grande comunicadora. Boa tarde para vocês todos. Já quero deixar um beijo para minha mãe. Manda um beijão pra sua. Beijo, mãe. Assiste aí, hein? Assiste aí, mãe. Assiste aí. Gente, então tá aqui, ó, essa galera maravilhosa, preparando agora para tratarmos de pensamentos e notícias. Então vamos ao pensamento do dia? Vamos ver? Solta o pensamento, vamos ver. A maior guerra sempre será entre você e os seus pensamentos. Um pensamento interessante, né? Pra gente refletir um pouquinho. Nós estávamos falando, né, Patinha, que é fácil a gente chegar e dar uma opinião. A gente tem uma opinião para todo mundo. Às vezes você vem, César, você vem com alguma dificuldade. Um exemplo. A gente ouve, a gente fala, oh, César, por que tal você fazer isso, tal. A gente tem uma opinião boa, às vezes até um caminho. Mas, na verdade, a gente, de repente, analisar nós por dentro e começarmos a pensar, ver nossas feridas, nossas fraquezas e notá-las e trabalhá-las também. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, né, Paty? Eu acho que é bem difícil. A gente lidar com outros já é um pouco complicado, né? Já é um pouco difícil a gente ter essa relação. Mas com a gente mesmo, quando a gente olha para as nossas coisas ruins, para lidar com aquilo que é mais dolorido na gente, é mais difícil. É fácil eu chegar em você ou em qualquer um deles e falar, eu acho você assim. Mas se eu falar isso para mim mesma, eu falar, eu sou assim, aí aquilo dá aquela... E é trabalhoso você cuidar de você mesmo, lidar com seus próprios pensamentos, é bem complicado mesmo? É super complicado e eu amei essa frase, porque é o seguinte, né? A maior guerra será entre você e os seus pensamentos, que é uma questão de localizar o inimigo. Localizar. Onde está aquela resistência? Onde está aquela preguiça que me impede de fazer alguma coisa? Por que eu não estou realizando os meus sonhos? Ah, é porque meu chefe é chato, porque minha mãe não deixou, porque meu marido é isso. Não, localiza o inimigo. Está dentro. Assim como a solução, né? Então é sobre isso, autoconhecimento. O autoconhecimento. Ô, Romão, é isso mesmo, né, cara? Será que acho que a maior guerra nossa está sempre... Está aqui, onde a gente percebe a grande guerra da nossa vida, né, cara? A maior guerra nossa nem sempre é com os pensamentos. A maior guerra nossa é contra o nosso ego. Ele nos leva por caminhos nebulosos, escuros, pelo vale das sombras. Nós vemos as feridas que nos fazem, mas a gente não percebe as feridas que nós fazemos. Que nós fazemos para o outro. É uma grande dificuldade mesmo. Dominar o ego é vencer a guerra. Essa é a maior guerra que o ser humano, na minha opinião, trava durante a existência. O ego é aquele que quer nos desviar, o ego é aquele que quer que a gente entre em conflito. Temos que vencê-lo. E como é que a gente vence o ego? De uma maneira bem simples, né? A gente vence o ego sendo gentil e praticando o bem, porque só o bem sempre abre o caminho. Duas coisas simples, gentileza e praticar o bem. Aí você vai diminuindo o seu ego vai diminuindo. A gente pegando essa palavra sua, eu lembrei, não sei se vocês viram, Antônio, aquela passagem lá do We Are the World, lá do... Da música. Da música? Da música. Colocaram todos aqueles grandes nomes artísticos, com seus egos tiveram que ser recolhidos, para que ali todo mundo pudesse estar mais ou menos no mesmo patamar, para dar um recado para o mundo, né? Usando os seus dons, os seus talentos. E aí a pessoa tem que entender que os seus pensamentos, os seus egos, como ele falou, pode ser o seu maior inimigo. E ali eles tiveram que batalhar muito para romper isso, né, Antônio? Dei esse exemplo, mas... Não, mas podia ser podia ser outro, né? Na minha cabeça, eu fico sempre com uma questão que é assim. Já se fala há tanto tempo que eu penso, logo existo. Existir não é pensar. Existir é tomar decisões. E quando eu tomo decisão, eu não tomo uma decisão jogando uma moeda para cima e pegando um cara ou coroa. Normalmente está dentro desse processo de conversa conosco mesmo. Se vai ser uma guerra, se vai ser alguma uma breve discussão, se vai ser um entendimento menos ou mais hostil, isso vai depender de como estivermos naquele momento. Até porque, dependendo daquilo que nos fomos convocados a decidir, mais ou menos
distensão nós vamos causar. Mas eu penso um pouco nessas coisas, né? Eu acho que decidir é o caminho de todo instante que o indivíduo tem que ter como claro na cabeça. Existe uma história... O documentário da Netflix que você citou até, padrezinho, do Yard World, ele coloca no estúdio, está na Netflix, quem quiser assistir, eles colocaram um cartaz na frente antes do estúdio para entrar, escrito assim, deixe seu ego aqui. Antes de entrar, o que o Romão que é o que ele comentou aí. tinha falado. Então, todos os artistas que foram, a primeira coisa que eles viram antes de entrar no estúdio era aquilo. Tinha que ver aquilo como já fosse o sinal da... O sinal, deixa o seu ego aqui para fora, no bastidor. Os bastidores desse musical é muito bonito. A ideia de estudo foi do Michael Jackson. Michael Jackson fez a letra. Ele liga para Lionel Richie e pede para fazer a música. E liga para o maestro Quincy Jones. Essa frase foi o maestro Quincy Jones que escreveu. Por quê? Porque ia haver uma grande dificuldade de mobilizar esses artistas e torná-los equivalentes. Dentro de uma sala, o estúdio do maestro Quincy Jones era metade desse estúdio aqui. E lá eles ficaram, não saíram, comeram o que tinha, praticamente. Em um dia fizeram aquela gravação. Né? E foi a maior ajuda humanitária em escala que a África já recebeu. Que coisa interessante. Tá vendo, gente? Que bacana. Isso é só um pensamento, hein? Então, vamos lá. Eu quero, então, também a sua participação. A enquete do dia. Você considera uma pessoa feliz? Sim ou não? Tá ok? Tá? Então, eu quero a sua participação. E aí seria interessante também entender, né, o que é uma pessoa feliz, né? Aí entra um pouco em todas essas manobras de pensamentos nossos aqui, né? Porque depende. Tem gente que acha que ser feliz é ter dinheiro. Tem gente que acha que é feliz porque está namorando, encontrou o seu amor, a sua cara metade. Outros acham que é feliz porque está toda a família reunida, né? Afinal de contas. Então a gente precisa entender, dando um mergulho dentro de você, né? E isso entra um pouco naquela escala de descoberta de si, né? O que é que me faz hoje me conhecer? Eu preciso talvez me conhecer para falar, isso me agrada, isso me alegra, ou isso não me alegra. Eu não sei, são só pontos. Então eu quero saber a sua opinião, tá bom? Vamos lá, quero essa enquete aí, né, Patinha? Fácil ou difícil? É fácil. Você se considera uma pessoa feliz? É fácil, Patinha? Eu me considero uma pessoa feliz. Você se Eu me considera? considero uma pessoa feliz, principalmente porque eu vivo minha fé. Eu acho que por isso, para mim, é o que mais me deixa feliz. Não importa onde eu esteja, eu tento colocar, até como ele falou aqui antes de começar o programa, eu estou aqui para servir a Deus. Então, eu acho que essa é a maior alegria que a gente pode ter na vida, porque né? quem tem uma fé, e aqui a gente precisa desassociar as coisas, assim, tentar falar, respeitar. Vamos supor que a Malu não tem uma crença religiosa, ponto. Você tem que ser respeitada naquilo que você é, ponto. Mas para nós que cremos e temos uma fé, o que me traz uma liberdade, uma satisfação, que posso chegar até dizer, sou feliz porque eu não me sinto acorrentado com nada a não ser aquilo que eu creio em meu Deus. Em Cristo eu me sinto livre. Numa experiência com Deus eu me sinto realizado. Realizado porque eu venho me descobrindo como homem de verdade. Não como aquilo que querem que nós sejamos um homem feito ou elaborado. Então eu me sinto totalmente, né? Eu acho que também quem não tem uma fé formal, a gente pode falar em leis da natureza. Que também você fala está condizente com as leis da natureza, você tem um propósito. Eu acho que a felicidade está muito mais em você servir ao outro. Então, de repente, eu não tenho uma fé, mas eu vou lá, coloco uma aguinha para o cachorrinho que está na rua. Isso é servir. Eu acho que isso é agradar também a humanidade, a Deus, enfim. Te faz bem, etc. Já te faz bem, já te tira de um estado depressivo, de repente, né? Agora, a gente vai continuar esse assunto, claro que é um assunto bem, né? Ele está no assunto da enquete aí. Eu quero saber depois a opinião dos mens, junto comigo aqui também. Mas não tem alguma coisa que deixa algumas pessoas felizes, sabe o que é? E hoje nós estamos numa era, por exemplo, eu tenho certeza que o César não tem problema com calvície, tem? Só um pouquinho. Então eu vou falar agora pra você, tem homens que gostam de ficar carecão e se acha muito bem e tá bem. Agora tem gente que tá perdendo o cabelo, fica nervoso, fica mal, fica depressivo. E pele é bom, hein? Eu não sou um bom modelo para esse produto. Não sou um modelo recomendado. Ah, meu Deus do céu.
Vamos ver aqui, gente. Tem uma outra Aliás, notícia. queda de cabelo causa infelicidade, né? Será, cara? Não sei. Tem gente que... Às vezes fica bravo. E o Briner ficou charmoso. Pô. Ficou lindo. Ó, lá na União Europeia, gente, a França se torna o primeiro país do mundo a proteger aborto na Constituição. Sessão conjunta do Congresso aprova a medida e Macron deve se promulgá-la na sexta, agora dia 8, Dia Internacional da Mulher. Olha isso aí, gente. O procedimento é legal no país desde 1975. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês rapidinho aqui, estendo rapidamente para vocês também. A França, falando agora como um religioso, uma pessoa que crê em Deus. A França chegou a um ponto, o país França, no século 17, 18 melhor dizendo, que através de um padre, São João Maria Vianney, o cura de Arce, a cidade de Arce, na França, se ele tivesse vivido, segundo as pesquisas estão falando, se ele tivesse vivido, Deus tivesse permitido ele viver mais 20 anos, da maneira como ele vinha trabalhando, a fé, atendendo o povo, ele diria que a igreja afirma que ele teria convertido a França inteira no cristianismo. De tão maravilhosa. Então a França, ela é um berço de grandes acontecimentos, inclusive da fé, que protege a vida, que trouxe Deus como o penhor, o estandarte daquela terra, tá certo? Mas também ela acaba sendo, como outros países também, né, na Europa, notícias como essas, que contraria todo essa história linda que ela teve, através da fé, mas agora é algo extremamente contrário àquilo que foi pregado nas terras francesas. Que coisa, né, César? A França já teve o seu próprio Papa, né? O rei Felipe o Belo. Sim. Rompe o vínculo com o Vaticano, né? Elege o seu próprio Papa. Quando teve aquelas duas... Isso, para dar mais poder a ele. Agora, Padre Marcos, é assim, eu acho que esse é um tema que não se resolve pela política. Esse é um tema que nós temos que trabalhar a consciência religiosa das pessoas, a consciência de fé, a consciência de crença. Porque não é porque está autorizado, na França, por exemplo, que uma pessoa religiosa vai lá e faz. Não é a política, não é a lei que vai fazer com que a pessoa pratique. Se fosse assim, é crime fazer tal coisa. Então não tinha crime. É só criar uma lei que aquele crime para de existir. A França, ela tem uma consciência religiosa muito forte. Eu acredito que, apesar dessa liberação, as pessoas vão pensar muito sobre isso, vão se consultar muito religiosamente sobre isso. Consciência religiosa é o que nós precisamos. Pode ser a lei que for, mas se você tiver consciência religiosa, você não executa uma coisa dessa. Apesar que semana passada nós tivemos um assunto aqui, Patinha estava aqui, ela lembra, que esse aspecto, que a gente fala assim, bom, está na Constituição francesa, mas não significa que o povo, no geral, seja a favor disso. Nós falamos muito, porque às vezes é um grupo de pensadores, de pessoas que idealizaram, lutam por isso, quando nós falamos da guerra, né? Sim. Muita gente é vítima no país de uma guerra, mas às vezes são inocentes, que não tem nada a ver com aquilo que os líderes resolveram. Então a mesma coisa, às vezes, uma parte de pessoas são a favor do aborto, são a favor disso daí, mas não significa que seja a maioria, né, Antônio? Bom, falar de França, eu sou suspeito porque eu tenho algumas coisas que a gente gostaria, que seria importante a gente falar. E quando se fala de um assunto como esse, eu precisaria tomar um pouquinho só mais de tempo para poder dizer o seguinte. Primeiro, só é a favor de aborto quem está vivo, quem nasceu. Primeira questão. Boa. Segundo, um país que aprovou uma lei do ecocídio, quando ele fala de um genocídio, porque eu não posso falar de um aborto quando você libera de uma situação dessa, que não seja genocídio. Então, quer dizer, isso é hipocrisia. Proteger o ovo do pinguim de Madagascar e não proteger o indivíduo no ventre materno, me parece uma hipocrisia fora de controle. O mesmo Macron, que diz que ele quer proteger a floresta amazônica,
ele não consegue proteger a vida humana no país dele. Um país que fala de liberdade, igualdade e fraternidade, aonde estão esses 3 conceitos? Sim. Mas será que não é porque eles ainda lutam diante de uma questão da ciência, que a ciência não considera, parte dela não considera, que o ser humano ele só começa a existir a partir do não sei que mês de gestação, enquanto isso não é um ser humano? Será que é por causa disso que eles lutam? Muito bem. 2 coisas, então. Primeiro, o que eu tenho que dar a mais para um embrião desenvolver? Nada. Então, aquilo já está pronto desde o momento da fecundação. Fecundação. Certo? É Então, assim que a igreja sempre pensou. tá? E segundo, como é que eu posso dizer que... E aí eu vou tentar pegar uma analogia muito simplista, tá? O indivíduo que protege a coleta de mel porque causa sofrimento a uma abelha, e isso já existem Boa. Dados, Boa. que o indivíduo que não consegue, que ele é o vegano, ele vai pensar desse tipo de jeito. Então, quer dizer, como é que eu protejo o sofrimento de uma abelha e eu não protejo o indivíduo dentro do ventre e faço uma curetagem, ou qualquer outro tipo de exclusão desse indivíduo de uma possibilidade de vida? Quem seria esse indivíduo? Que perda! Um outro Leonardo da Vinci, um outro Mozart, outro Beethoven. Sim. Gente, é uma questão super complexa, né? Mas é uma notícia que mexe mesmo. Isso mexe muito também com hoje que se diz a liberdade que querem dar ao ser humano, né? Os conventos tinham, padre, lembra, claro, as mães que não queriam os filhos botavam naquela roda da criança, né? E a igreja sempre foi muito cuidadosa com tudo isso. Então, no lugar de uma lei dessa, poderia-se criar uma normativa de proteger esses bebês após o nascimento, caso a mãe não queira a criança. Que é a palavra da igreja, né? Adote um filho se você não quiser, mas não tire a vida da criança. Malu, tem mais uma notícia, hein, Malu? Diga-me. Malu, olha só essa notícia aqui. Isso aqui quer ver? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Juiz determina que USP conceda matrícula a aluno que não foi considerado pardo. São Paulo, né? O juiz Rodolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara, ele determinou que a USP deve garantir a matrícula do jovem que perdeu a vaga na Faculdade de Direito por não ter sido considerado pardo. O caso foi revelado pela reportagem. Olha aí, que coisa, nós estamos ainda discutindo isso, hein? É um assunto difícil, porque entra no racismo, entra na questão da reparação histórica que o Brasil precisa fazer com a questão da escravidão, né? Eu acho que eu sou super a favor das cotas, eu sou super a favor da reparação, da equidade, de dar a cada um o que realmente merece, e acho que não cabe, eu não vou conseguir dizer se esse rapaz é branco, pardo. Acho essa história assim, um pouco complicada assim, da gente falar, até falar sobre os negros também não é o meu lugar de fala, mas há uma luta que é uma questão que o negro tem que ocupar os espaços, na educação, na formação de um país. Eu acho que a gente tem que olhar para essa história do nosso país, para as nossas feridas. Para as nossas feridas. Como coletivo. Sim, sim. Nós não somos um país que é miscigenado, né? Sim. Será que nós ainda, os próprios órgãos que fazem, pensam, repensam a vida da gente, eles não são os mais preconceituosos, talvez? Mas sabe por quê? Não é mais fácil dizer assim, é um ser humano, independente de se você é amarelo, se você é pardo, se você é branquelo, se você é vermelho, se você é bordu. É um ser humano. Sim. Não é? Eu acho que essas coisas de... Até a gente tem que colocar lá cor, sei lá. Sim, tem que cor. colocar. Por que tem que colocar cor? Por conta do que ela está falando mesmo, porque hoje, para que isso fique mais equiparado para todo mundo, existe esse tipo de procedimento. Agora, eu lendo a reportagem, eu fiquei bem abismada que eles fazem por exemplo, eu me considero parda. Então, na hora que eu vou, antes deles me dizerem que a vaga é minha, eles vão me olhar, eles vão fazer, se eu não... Vários tipos de luz. Vários tipos de luz. É isso que eu estou falando. E aí, se eu moro em outra cidade, por exemplo, se eu sou de São Paulo, eu vou numa sala, eles vão olhar pra mim e falar assim, você é, assim, você não é. Isso eu achei meio
agressivo, não sei se é essa palavra que eu quero colocar. Eu achei meio delicado. Estranho, é bizarro. Estranho. Então, assim, ele se considera pardo, ele colocou como pardo, ele está dentro daquela cota, permita que o rapaz estude, né? Porque se ele passou na prova, foi tão bem, está dentro, lógico que ele pode, né, ele foi muito bem, deixa o menino estudar, ele só quer estudar, Eu vamos dizer também assim. acho. É uma coisa tão... Deixa estudar. Né? Por que não deixar estudar? Agora tem que brigar e aí vira notícia. Então, assim, precisa existir as cotas? Precisa existir as cotas. Eu acredito que sim. Também fui formada graças a um projeto do governo. Por isso que também, de repente, tive a oportunidade de estar aqui nesta mesa com vocês. Porque também tive meu privilégio de poder estudar numa boa universidade para poder ter uma boa formação devido a isso, a esses projetos, esses planos dos governos, pensando nessa população. Então, mas por que chegar nisso ao ponto de... Porque, assim, colocou, deixa colocar. Agora vai fazer a pessoa se submeter a um teste para saber se eu sou ou não sou. Eu acho muito agressivo. Não sei se agressivo ainda é a palavra, eu estou tentando achar uma melhor, mas eu acho muito delicado fazer isso com uma pessoa também. A gente já viu até a aprovação na França de uma constituição Pois é. de aborto. Eu não acho... Esperar mais, né, eu não Padrezinho? acho nada muito fora do comum do que a gente está vendo aqui, né, Antônio? Que coisa mais esquisita, né, cara? Quando a gente percebe uma notícia dessa natureza, primeiro que eu vou desconsiderar, entre aspas, a pessoa que está ali. Né? Então, eu não tenho, eu, Antônio, não tenho critério hoje para poder julgar a condição racial ou de etnia, etc., das pessoas. A não ser que seja muito evidente. Então, aí eu chamo duas condições aqui, o que é subjetivo e o que é objetivo. Subjetividade, então, eu, enquanto indivíduo, eu posso me colocar na condição de... Hoje as pessoas já dizem, eu sou mulher, eu sou homem. Então, quer dizer, isso é uma questão subjetiva. Objetivamente, tem uma outra questão que deve ser colocada. Então, sim, os negros, de modo geral, eles precisam desse modelo reparador. Eles saem atrás nessa corrida na sociedade. Então, ele precisa disso. Se a cota é de 1, 2, 10, 50, isso é outra questão. Agora, o problema é que se não tiver um método dessa natureza, principalmente numa condição tão subjetiva quanto essa, alguns vão se beneficiar de modo não inadequado. Ético. Não ético. Então, como isso tudo é autodeclarado, então eu sou. E aí ele tem uma vantagem desproporcional numa prova dessa natureza. Como resolver? Como resolver isso? Se o sistema falha, ele tem que reparar. Essa é a lei. A escravidão foi a maior vergonha na história da humanidade, seguida pelo racismo. Embora a gente ache que hoje o racismo diminuiu, mas não diminuiu não, ele está intrínseco. Ele está em pequenas ações como essa, pequenas atitudes que a gente vê, às vezes, aparecendo na mídia. Então, é necessário que nós tenhamos aí uma consciência real, como disse o Padre Marcos, é um ser humano. É a prioridade. Qual é a prioridade? Ele é um ser humano. E, olha, não há dúvida, pela foto, né, o menino está dizendo a verdade, ele se considera e a foto mostra isso. Essa avaliação que você citou é vergonhosa. É uma vergonha para nós, né? seres humanos. É humilhar. Né? É como você voltar no tempo e colocar em 1932 estrela em quem era judeu. É a mesma coisa. Nós não temos esse direito de avaliar, pesar e medir uma pessoa para ver se ela merece ou não. Existe um mérito dentro das qualificações, só tem que valer isso. A meritocracia. Passou no exame? Passou. Ser pardo é outra história. Ele assumiu? Assumiu. Pronto. E pronto. É por isso que eu sempre digo para vocês, a gente nunca pode generalizar, porque no mesmo que existe pessoas que são racistas mas existem muitas pessoas que não são. Não é? É aquela discussão velha e verdadeira. Existe o racismo ainda, ele não acabou? Não acabou. Mas nem todo mundo é racista. Nem todos são racistas. Gente bonita, tamo aí, ó. Temos mais notícia aqui bacana, nós estávamos falando aqui. Vamos analisar, Patinha, como é que tá? Vamos, como é que tá? Ó, vamos ver a nossa enquete aí.
Só para a gente dar uma olhada, ó, as pessoas, 84,4% diz que sim, que elas se consideram uma pessoa feliz. 15,6% diz que não. Posso ver os felizes aqui do YouTube? Pode, quem lá? Tem gente feliz aqui no YouTube. É? A Thelminha, a primeira Thelma Feleto. A Thelminha sempre, não é feliz, ela é muito feliz. Thelma Feleto me considera uma pessoa feliz, pois tenho Deus em minha vida, tenho família, amigos, procuro sempre ver o lado bom de tudo, ainda que não seja bom, e gosto de compartilhar essas alegrias com todos. Também a Maria de Fátima Roque falou, boa tarde, acredito sim nos momentos felizes. Ela é lá de João Pessoa, na Paraíba. Que legal. Max, felicidade para mim, por exemplo, eu acredito que seja um estado de espírito. Ela não vem pronta, a gente tem que construir. Nós temos que trabalhar pela nossa felicidade. Porque quem está num estado de espírito elevado não vê as coisas de maneira tão ruim, tão más, e trabalha pelo bem. Essa é a pessoa feliz, a que tem um estado de espírito elevado. Apesar que tem pessoas que parece que desde pequenininha ela já traz alguma coisa diferente nesse aspecto aí, César, eu já percebi. E ela cresce, quando a gente vai vendo ela crescer, parece que ela continua. Você falou da questão da gente construindo isso na gente. É verdade. Acho que muito a gente precisa ajudar a felicidade a acontecer. Mas parece que tem pessoas que ela já traz alguma coisa na alma dela, que contribui, viu? Sabe o que é, Padre Marco? Vou dar uma dica aqui para as pessoas serem felizes. Não julguem. As pessoas julgam muito rápido tudo hoje. Qualquer coisa que acontece, a pessoa já sai julgando. Aí tem muita gente que fala assim, Romão, eu preciso praticar o perdão. Não, esquece de praticar o perdão. Para de julgar. Você não vai precisar praticar o perdão. Verdade. Então, é muito julgamento hoje em cima de qualquer coisa. E essa pessoa, ao qual o Padre Marcos citou, provavelmente ela tem um estado de espírito elevado e ela não julga nada. Ela não julga. É verdade. É isso mesmo, gente. A pessoa, ela é assim, pura, né? É uma pureza de ver as coisas bonitas. Eu vou te dar um conselho também para ser bem rapidinho, para você ser feliz. Seja palmeirense. A notícia aqui, ó. Esse é bom. Né? Uma disputa por herança bilionária divide herdeiros da Fiat há 20 anos. Acordo assinado por Margherita, filha de Gianni Angnelli, em 2004, gerou brigas com filhos após recuperação da montadora. Olha aí, o Malu. Olha aí, tá vendo o que está acontecendo? Uma disputa por herança bilionária. Então não dá para entender, porque quando tem dinheiro é porque tem dinheiro, quando não tem dinheiro é porque não tem dinheiro. Então, assim, acho que passa pela palavra harmonia. Né? Inclusive tem umas obras de arte aí nessa família, né? Picasso, Monet. E essa senhora aí não está se harmonizando nem com os filhos, ou seja, o dinheiro não vai trazer a solução. Todo mundo pensa, a felicidade está relacionada com o dinheiro. Não está. A felicidade é algo mais profundo. Ela tem a ver com contentamento, porque se fosse com dinheiro, estava todo mundo feliz ali, na bilionária, ó. Não está faltando dinheiro para ninguém ali, gente. Então, realmente, nós entra na enquete também, ao mesmo tempo, essa conversa, né, Patinha? É verdade. E aí, aquilo também, entrando no que você está falando, não quer dizer que tem muito dinheiro, que tem uma boa estrutura familiar. Porque uma família que fica brigando 20 anos por dinheiro, quer dizer que nunca teve um momento bom em família, nunca viveu coisas boas, porque é uma mãe brigando com os filhos. Isso que é mais, eu fiquei abismada. Como é que pode uma mãe brigar com filhos por causa de dinheiro? Gente, divide, né? Faz alguma coisa. É dinheiro, é só dinheiro, vai ficar. O dono não morreu e foi embora e ficou o dinheiro aí. A mãe não foi também, vai ficar aí. É por isso que aí dá para a gente entender por que o racismo ainda continua e provavelmente vai continuar. Não é essas diferenças, foi aquilo que você estava falando, César. Você usou aquela palavrinha bem no comecinho aí, que as pessoas tinham que parar de julgar. Né? Julgar a outra, não é? Esse caso de herança é histórico, né? Todos os reinos passaram por isso. Antes ainda de serem empresas, né? Os reinados passaram por problemas de divisão de herança. O que acontece com a herança? Acontece que o A, e o B e o C, eles têm visões diferentes. O A acha que ele tem que ser o privilegiado. O B acha que ele é que tem que ser o privilegiado. E o C acha que ele é que tem que ser o privilegiado. Então, por que não há acordo? Porque todos acham que deve levar uma parte maior.
aquele quadro é meu, aquele prédio Tem a ver com histórico ego. tem a ver com Com ego. ego. Então, a herança sempre foi uma disputa enorme na história da humanidade por causa do ego. Então, falar, mas eu ajudei a construir aquele prédio. Não, mas agora ele é uma herança, tem que ser dividido. Ah, não, mas eu mereço mais. Então, essa coisa do mereço mais é que na não dá própria acordo. palavra de Deus, no Novo Testamento, os filhos de Zebedeu, né, da mulher, né, a mãe perguntou para Jesus, né, Senhor, os meus filhos, eles gostariam de estar no teu reino. Quem vai estar à direita ou à esquerda? Quer dizer, né? Então a questão do ego, sabe, ele já está desde essa época bíblica ou antes, né? Antes, como foi dito aqui, para a gente entender isso aí. Que coisa, né? O único que não exerceu o ego quando Deus fala com ele é Salomão. Deus fala, o que você quer, eu te dou. Sabedoria. Sabedoria. Ele, realmente. Depois ele se perdeu, mas naquele momento, né, Sim, de comunhão com Deus, ele só pediu sabedoria. Pois é, então ali ele conseguiu sem perceber ou percebendo, né, aos olhos humanos talvez sem perceber, a verdadeira felicidade. E depois ele se perdeu. Mais uma outra notícia aqui, ó 11% das doses da vacina contra a dengue distribuídas foram aplicadas nas primeiras semanas da campanha. Vacinação contra a dengue no SUS tem baixa adesão. O povo ficou com raiva de vacina. É muita vacina também ultimamente, né? Gente, é muita vacina. O estado de São Paulo entrou em estado de emergência com a dengue, estão falando aqui. E tá mesmo, o que eu vejo de gente falar, eu tô com dengue, o fulano teve com dengue. Agora é dengue. Mas assim, as vacinas, a gente está vivendo uma era onde realmente nós estamos vivendo uma necessidade de vacina disso, vacina daquilo. Isso significa o quê, o Antônio? Que está tendo um avanço na ciência realmente, ou é porque está tendo um alastramento do meio ambiente que está prejudicando a humanidade com maior rapidez? O que é isso? E por que está tendo uma baixa? Porque o povo está de saco cheio mesmo, tanta vacina. Todo mês é uma vacina disso, vacina daquilo. Pô, já nasce bebezinho tomando vacina, pô. A vida toda tomando vacina. Mas é necessário, eu acho que tem... É necessário, Não, mas sim. é muita vacina. Mas vamos lá. Os 11% tem talvez algumas explicações. A primeira delas é quando você compartimenta muito, quando você especifica muito o range para tomar a vacina, isso prejudica o processo de aplicação. Então, esse é um dos grandes problemas. Quando você universaliza mais, a possibilidade de mais adesão é maior. Entendi. Então, essa é uma primeira questão desses 11%. Então, essa universalização não ocorreu e não vai ocorrer tão cedo, porque o preço das vacinas ainda está um pouco alto, individual para esse tipo de vacina, tá? Apesar de todo o problema. A grande questão, isso diante dessa sua provocação, é pensar que o ambiente ele vive um processo de adaptação. Quando se falava da febre amarela, quando se falava de tantas outras que precisa dessa adaptação, porque é sempre uma resposta a uma atividade antropológica. O ser humano vai invadindo floresta, ele vai invadindo espaço, ele vai criando jeitos de funcionar enquanto sociedade. E quando a gente pensa na questão da dengue, a dengue é um mau uso da própria condição do ambiente em que ele vive. Eu falei num programa recentemente. Parece que a dengue é uma coisa que só aconteceu do ano passado para cá. Há quantos anos nós estamos desse jeito? E o pior, nesses 2 primeiros meses, nós saímos do ano passado de 200 e tantos mil casos para 1 milhão e tanto. Quer dizer, é absurdo pensar que o ser humano ele não consegue proteger a si mesmo e ao indivíduo que está do lado dele. É praticável isso. É revoltante. Será que é por causa também da extensão continental do país, que é um país muito tropical, muita chuva, com muita gente, a gente não consegue nem dar conta de você parar os focos, né? Porque realmente, eu não sei se está só associado a isso, realmente o mal, como é que é? Administração. Administração, de você educar
Eu não sei, o ambiente... Ou porque a gente está tendo prédios demais. Você falou dessa questão de invasão, por exemplo, né? Como você falou da febre amarela, por exemplo. Será que também, não sei se é o caso, por exemplo, a gente está vendo prédio em todo pedacinho de terra desse tamanho assim, o pessoal faz prédio. Condomínio. Isso também pode estar ajudando nessa coisa acho que não, da né? dengue, não. Tem uma questão de aumento da temperatura, Sim. a questão das enchentes, que você vai diminuindo a permeabilidade do solo, então a água que cai, tem uma série de coisas. Pois é. Mas não será que vinculado, né? a criação começa a responder, né, meu? Aí, é sempre uma resposta. A maneira como o homem se coloca na natureza, né? É complicado. Gente, a gente já volta aqui. Tô usando, né? Usando, eu uso mesmo, eu uso tudo que é bom que fala aqui, eu uso e é bom mesmo dar resultado. Você não usa mais óculos mesmo, você lia, uso. na rádio você lia. Você lembra que eu lia? Lia com óculos. Tô tomando leve. Beleza de produto. Tem resultado aí. Pra mim também. Muito bem, ó, tem uma senhorinha de 77 anos, olha o que aconteceu com ela, gente. Idosa de 77 anos, presa no lugar de traficante. Vai entrar com ação contra o Estado. Quero justiça. Olha o rostinho dela lá, ó. Francisca Alves mora no interior do Maranhão, mas foi acusada de dirigir um veículo com drogas em Rondônia, gente. Olha aí, gente, aos 77 anos, essa mulher foi presa no lugar do traficante. Que coisa esquisita, hein, César? Se o sistema falhou, ele tem que reparar. Isso é um... Sistema falhou, ele tem que reparar. E a notícia parece até cômica, assim, né? Mas eu estava lendo uma sobrinha dela que, ao saber da notícia, infartou. Ou seja, é muito engraçado, porque a senhorinha estava lá na casinha, nunca teve no lugar. Mas, gente, é coisa séria. A pessoa passou uma noite sentada numa cadeira. Ou seja, a justiça não foi feita, o sistema realmente errou e errou feio, né? Com uma vida humana aí, eu acho... Mais uma vez, né? E o preparo de quem fez a apreensão, né? Isso é importantíssimo. Né? Mas será que isso também é porque hoje está todo mundo desconfiado de todo mundo? Porque a gente vê hoje crimes acontecer, realmente tem. Crimes que a gente vê idosos fazendo, coisa que a gente não via antes. Máfias onde coloca crianças, onde coloca um pai de família, uma mãe de família. E hoje a gente vê de tudo. Claro que isso não justifica. Você tem que ter uma preparação para você poder fazer uma prisão de alguém ou não. Nós estamos perdendo a consciência social. Lembra-se, Padre Marco, no Rio de Janeiro, aquele carro metralhado com a família dentro e tal? Passou rápido demais, metralhado. Quer dizer, consciência social. Está se generalizando tudo. Isso é perigosíssimo. Em outras matérias aqui, tudo a gente está se generalizando o tempo todo, né? O tempo todo. E julgando também o tempo todo, porque eu li também a reportagem, ela falou que foi presa por um policial que a conhecia. Ela falou, vocês vão me levar presa? Mas como assim? Você sabe quem eu sou, o que eu faço? Ele, não, mas é sério, você precisa ir. E ela não sabe ler, ela não sabe escrever, então assim, precisa ser reparado. Então, é complicado a gente ver isso ainda, e como um monte de notícias que a gente conversou aqui hoje, tanta coisa que a gente não precisava nem estar falando aqui, mas a gente continua falando e repetindo, né? É muito complicado. Vergonha, né? É uma coisa triste. O ser humano está perdendo a mão praticamente em tudo, né? Por isso que eu falo, outro dia nós colocamos aqui, Antônio, acho que você estava até presente, ela estava a tua esposa, a gente fala hoje tanto de evolução na ciência, evolução tecnológica, e está tendo mesmo. Acho que o homem, como nunca, ele está sendo hoje tão beneficiado pela rapidez, pela inovação. Hoje nós temos, eu estava vendo lá, a tradução da inteligência artificial, o cara traduzindo, falando como se estivesse falando em brasileiro. Quer dizer, a gente vê cada coisa magnífica, só que a gente também vê que uma coisa não evoluiu nada, que é justamente o procedimento da bondade, do humanismo entre um homem com outro homem, com outro ser humano. Na verdade, padre, parece que regrediu. É um descompasso, né? Olha as guerras que nós estamos vivendo. É um descompasso, porque se evolui a máquina e o ser humano não evolui, se ficar estagnado já não está evoluindo. Pois é. Ou seja, talvez o ser humano lá de trás estivesse mais evoluído do que o atual. Será que estamos num processo de evolução? Pois é. Nós somos os únicos seres mamíferos do planeta, Padre Marcos, que temos consciência da morte e vivemos como se nunca fôssemos morrer.
É isso mesmo. A gente acha que a gente é o, Incoerência, né? O centro é o do bom, mundo. é o centro. O alecrim né? dourado. Vou viver sempre. Exato. Por isso eu vou lutar sempre. Por isso eu vou defender isso com unhas e dentes. Eu nunca penso no outro. Eu Vou sempre levar penso em essa mim. guerra até a minha quarta Vou geração. ficar 20 Exato. anos brigando por uma Vou herança. ficar A vida é mais 30 curta anos que a poder- guerra, né? Duas coisas interessantes quando eu vejo uma notícia dessa. Primeiro, Marco Aurélio Melo, nosso, Sim. ele colocou pela porta da frente um erro também. Ele acabou soltando um traficante. Então, se eu tenho uma senhora de 77 anos que foi considerada traficante, ficou 2 dias lá numa situação assim, é de uma injustiça tão grande. E aí, de repente, o Marco Aurélio Melo, ele solta e, de repente, não dá tempo do Fux, que ele revogou essa soltura. E aí, esse indivíduo já está foragido há mais de 1000 e tantos dias. Parece estranho. Aí se fala dessa questão dessa modernidade toda. O Papa Bento XVI, alguns anos atrás, óbvio, na época dele, ele, no dia da comunicação, ele pediu o quê? O silêncio. Nós não fazemos silêncio para tomar as boas decisões e mensagens são trocadas, porque tudo isso alguém passou uma mensagem dizendo que ela era ela a pessoa. Não tem senso crítico, não tem uma avaliação um pouco mais detida. Tudo é assim. Você solta a notícia e depois, para reparar, quantas pessoas já não foram linchadas por isso? Ah, o fulano fez tal coisa e pum. Estranho, né? Gente, é isso aí, tá vendo? O assunto aqui faz a gente respirar até fundo, né? Vamos dar uma olhada no resultado da enquete aí, ó. Você se considera uma pessoa feliz? 88,1% diz que sim. 11,9% diz que não se considera feliz. Tá certo? Eu fico preocupado, a gente tem que estar tendo atenção para esse 11,9% aí. Né? Que seria interessante entender o porquê que elas não se sentem felizes, quais são os motivos. Talvez seja por causa dessa conversa toda que nós estamos falando aqui. Pode ser, né? A Mas pessoa cai tanto em desânimo, né? É. Vou acreditar em quem? em Deus. Vou acreditar no quê? Vou acreditar em vacina? Vou acreditar nisso? Não vou acreditar em mais nada. E o cara não fica feliz, né? Cara, Mas precisamos encontrar aí um caminho, uma luz, uma fé, viu, gente? Tá bom? Termino aqui. Tem um cara aí que eu não vou falar o nome dele. Ele cria grandes lugares onde as pessoas escutam ele. Ele fala que o cristianismo está agonizando e que hoje nós não precisamos mais de Deus nem de religião, que o homem e a maioria dos seres humanos é que vai discutir, na maioria, o que é bom, o que não é, o que convém, o que não convém. É o que parece que o mundo parece que vem desenhando aí, tá certo? Se realmente não precisássemos mais de Deus, não aumentaria tanto o número de suicídios no mundo e de tristeza. Ó, obrigado. Obrigado, doutor Obrigado, César. Padre Marcos. Prazer, viu? Se você ainda não assistiu uma palestra minha, um curso, ou não leu um livro ainda, você entra lá na bio do Instagram, tem lá o meu curso digital para você fazer lá na sua casa. Tá aqui, ó. Belo livro que eu vou ler, hein? Só a capa já me arrepia. Não são maravilhosos os livros dele. Maluzinha, obrigado, viu, Maravilhosos. querida? Obrigada, Deus até a abençoe. próxima. Se Deus Até a quiser, próxima, tá? sim. Maravilhosa. Patinha, amanhã estamos juntos, orando em família, Rádio 9 de Julho, às 11 horas da manhã, AM 1600, ou pelo Facebook, Rádio 9 de Julho, o Padre Marcos Roberto Pires. Daqui a pouquinho estamos lá na missa, na paróquia Nossa Senhora da Lapa, 7h30 da noite, paróquia do Padrezinho hoje, né? é missa forte hoje, hein? Isso aí, Isso. Patinha. Antônio, que alegria ter você aqui, sempre. Eu sempre fico muito abraçado por vocês aqui, é uma turma muito boa e pelo senhor também, Padre Marcos. Eu, sempre que precisar, estarei aqui à disposição. Tamo junto. Grande Antônio Palmeirense. Gente, que Deus abençoe vocês. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. E até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto.